Capítulo 2. Nascer de novo para depois quase morrer. Nosso recomeço de vida em Belo Horizonte tinha muito do mesmo da última vez que moramos lá. Meu pai trabalhava em uma fábrica de móveis, mas agora na condição de irmão do dono e com muitas regalias. Minha mãe voltou a costurar e eu fui trabalhar na fábrica também. Apesar de sobrinho do proprietário, eu não tinha nenhuma regalia e ainda levava bronca de todos os tios. Sim, porque na mesma fábrica de propriedade do tio Raimundo, trabalhavam também os tios Adelino e Alberino. Tio Adelino, com quem eu trabalhava mais de perto, dando acabamento nos móveis, ou seja, lixando, encerando e envernizando, era pacato, caseiro e muito legal. Tio Raimundo também era muito bom para comigo e deixava que eu comprasse coisas na mercearia e colocasse no nome dele. Tio Alberino era 11 anos mais jovem do que meu pai e trabalhava com ele no contato com os clientes e no fechamento das vendas. Acho que meu pai, que já se achava jovem, pois tinha apenas 34 anos, sentia-se ainda mais novo ao andar com um irmão de 23 anos. Meu irmão, o Valfrido, de vez em quando aparecia na fábrica para limpar o escritório e ganhar uns trocados com isso. Como os demais, eu recebia o pagamento sempre na sexta à noite. Era a primeira vez que recebia salário. Assim que pegava a grana, ia a uma padaria perto de casa e gastava com guloseimas boa parte do que havia ganho. Eu comprava rocambole, pão com mortadela, brigadeiro, casadinho, Marta Rocha, um tipo de pão doce, e outras coisas mais, as quais sempre eram acompanhadas por uma Coca-Cola. Logo se vê que não ganhava muito, mas já estava ótimo, pois sempre trabalhei para meu pai e para o tio Miguel, em Anápolis, sem nada receber para mim mesmo. Morar com o tio Adelino não era algo que minha mãe estivesse esperando. Meu pai havia dito que tinha alugado uma casa para a gente, mas quando chegamos e fomos para a casa do tio Adelino, ela descobriu que ele havia mentido novamente. Ficamos alguns meses morando com esse meu tio e finalmente mudamos para um apartamento que ficava no térreo de um pequeno prédio. Era numa esquina e era bem grande. Como não tínhamos móveis, alguns cômodos ficaram vazios. Eu estudava em um horário intermediário das 16h30 às 21h. Por esse motivo, entrava na fábrica às 7h30 e saía às 15h. Passava em casa para tomar um banho e seguia para a escola de ônibus, pois ela ficava um pouco longe dali. Esse foi um dos diferenciais de minha volta para Belo Horizonte, a autonomia para andar por toda a cidade. Antes de ir para a escola, eu lanchava uma Coca-Cola e um pão doce, voltando assim aos meus bons tempos de infância. Eu costumava tomar 5 cocas médias por dia, uma pela manhã, uma antes e outra depois do almoço, uma à tarde antes de ir para a escola e outra quando saía. A Coca-Cola era praticamente um alimento para mim e eu ainda me perguntava por que era tão magro, sendo a base da minha alimentação Coca-Cola e pão doce. Se eu era magro e fraco, os homens com quem eu trabalhava eram bem fortes e na marcenaria só havia homens. Cada um se gabava de sua masculinidade mais do que o outro. Cada um dizia ser capaz de beber mais do que o outro e de conquistar mulheres mais do que todos, embora alguns, para meu espanto, fossem casados. Naquele ambiente, um pouco isolado do resto do universo, só interessava o que os colegas de trabalho achavam, seus gostos, suas ideias, etc. Eu ouvia tudo o que falavam, mas via uma distância muito grande entre o que eles diziam ser e o que realmente eram. A realidade deles era de relacionamentos conjugais tumultuados, muitas dívidas, dificuldade com a bebida e vida muito modesta. Com frequência apareciam cobradores para visitá-los e nas segundas-feiras era comum alguns deles não virem trabalhar por estarem de ressaca. Quanto a mim, eu nunca havia ganhado dinheiro com o meu próprio trabalho e agora que passara a ganhar, gostei da experiência e tentava ampliá-la. Quando havia algum serviço extra nos finais de semana, eu ia junto com o pessoal da fábrica. Esses serviços extras eram realizados quase sempre na residência de quem nos contratava. E quase sempre essas pessoas eram ricas ou de classe média alta. Chamavam-nos para fazer a reforma de móveis, portas, portais, escadas de madeira, etc. Isso me colocava em contato com um ambiente totalmente diferente do meu.
Eu vivia modestamente e as casas que nos recebiam eram de pessoas que viviam com muito luxo. Enquanto trabalhava, observava aqueles adolescentes como eu, normalmente filhos dos donos da casa, tão bonitos, bem vestidos e educados, mas que quase nem olhavam para a gente enquanto estávamos ali. Certa vez fomos fazer uma reforma nas portas de armários no apartamento de um gerente do Banco do Brasil. Naquela época, ser gerente do Banco do Brasil era uma posição de muito destaque e emprestava ao seu ocupante grande status. Enquanto eu lixava a porta de um armário em um dos quartos, vi que dentro dele havia um Walkman, um pequeno aparelho portátil com o qual podíamos ouvir rádios AM e FM. Era uma tremenda novidade tecnológica na época e quase ninguém tinha. Eu sonhava ter um daquele e não resisti. Peguei o aparelhinho. Mas, calma, foi somente para dar uma ouvidazinha e saber como era o seu som. Quando coloquei os fones nos ouvidos e o liguei, fiquei extasiado. Afinal, eu só conhecia o som de rádios portáteis a pilha. Com medo que alguém me visse fazendo aquilo, coloquei o Walkman de volta dentro do armário, mas não consegui desligá-lo. Mais tarde ouvi a dona da casa dando bronca em um dos seus filhos por ele ter esquecido novamente o aparelhinho ligado, já queria consumir toda a carga da pilha. Nós sempre levávamos marmitas, mas dessa vez iríamos almoçar com os donos da casa. Eu estava morrendo de medo de passar vergonha por não saber comer com tantos talheres que estavam sobre a mesa. Para meu desespero, prepararam frango assado para a refeição. Enquanto eu estava tentando comer uma coxa de frango usando garfo e faca, o dono da casa, o gerente do Banco do Brasil, chegou para almoçar. Aí que fiquei nervoso mesmo, pois ele se assentou à mesa conosco. Mas ele fez algo surpreendente para mim e que gostei muito. Logo que se sentou, nos cumprimentou, esticou o braço com a mão, retirou uma das coxas de frango, levou-a à boca e deu uma enorme mordida nela. Com a boca ainda cheia enquanto mastigava, começou a conversar conosco. Pensei, esse é um dos nossos. Larguei os talheres e fiz o mesmo que ele. Se o dono da casa, um gerente do Banco do Brasil, comia daquele jeito, eu podia fazer o mesmo. Pensei comigo, se um dia eu for alguém importante como ele, quero ser assim, simples. Com dinheiro no bolso, comecei a fazer minhas primeiras aquisições. Lembro de ter juntado o salário de 3 semanas para poder comprar o meu primeiro par de tênis. Até aquele tempo eu praticamente só havia usado botas ortopédicas por causa do problema na perna. Eu as odiava, pois eram horríveis, pesadas, de tamanhos diferentes e me machucavam. Eu tinha vergonha de andar com elas, enquanto os outros garotos andavam com belos tênis. Era a hora de finalmente mudar isso. Fui ao centro da cidade e comprei um tênis da marca Nautilus. Fiquei imensamente realizado. Como não era nenhuma marca em que se pudesse confiar e eu não tirava o pé do tênis nem para lavar, ele foi se desintegrando. O dia em que finalmente resolvi lavá-lo, ele como que se dissolveu de vez. Trabalhei então mais 3 semanas para comprar outro. Fui novamente ao centro da cidade e comprei um da marca Waves. Fico pensando onde eu achava essas marcas desconhecidas. Com a compra desse tênis, vi como Deus era bom para mim. É que quando saí da sapataria com ele dentro de uma sacola, passei em uma loja de um pessoal que eu conhecia, a qual ficava perto dali, para finalmente poder calçar meu tênis novo, pois fiquei com vergonha de sair calçado com ele da loja de sapatos. Na parte de cima da loja dos meus amigos, onde vendiam móveis, havia um espaço que servia de depósito, mas seu teto era bem rebaixado, por isso não dava para ficar de pé dentro dele. Entrei abaixado, sentei em um sofá, tirei meu tênis velho, calcei o novo e de um impulso resolvi me levantar para ver se o tênis havia ficado bonito. Como o teto ali era baixo, dei uma cabeçada enorme nele e caí de volta no sofá em que estava sentado. Ali fiquei deitado por algum tempo, totalmente tonto e pensando na besteira que havia feito. Como, graças a Deus, ninguém viu aquela atrapalhada minha, o que tornaria as coisas piores, coloquei o tênis velho na caixa de novo e fui embora.
Voltei de ônibus para casa e quando desci percebi que havia esquecido algo no ônibus. Mas o que seria? Era a sacola com o meu tênis. Fiquei desesperado, até que lembrei de que na caixa que esqueci dentro do ônibus estava apenas o tênis velho. Passei a rir então do que aconteceria com quem encontrasse uma caixa novinha com um tênis quase aos pedaços dentro dela. Nos finais de semana eu gostava de ir com meus amigos ao então recém-inaugurado Parque das Mangabeiras. Lá soltávamos pipa, jogávamos minigolfe e passeávamos muito, mas nunca sem antes comprarmos uma latinha de Coca-Cola, que após bebermos não jogávamos fora, pois andar segurando uma dava um certo status para a gente. Era assim, sempre Coca-Cola. Pode-se perceber que eu gostei muito de ter voltado para Belo Horizonte. Completamente solto, com dinheiro, na capital de todos os mineiros e me sentindo o máximo. Quanto aos estudos, eu ia muito bem, obrigado. Eu estudava em uma escola pública, carismático, extrovertido, bom de papo e sem nenhuma modéstia, tornei-me o chefe da turma. Nossa classe era muito ativa e realizava muitas coisas na escola, tendo inclusive ganhado um prêmio em um concurso sobre como tornar nossa escola mais limpa. Nosso prêmio foi assistir a uma peça no Teatro Marília. Já que eu não conseguia dançar ou me destacar nos esportes, procurava compensar isso com um bom papo e disposição para ajudar. Contava piadas muito bem, mas o meu repertório era terrível. A considerar com quem eu as aprendia, os colegas de trabalho, não havia como isso ser diferente. Convites para fazer coisas erradas apareciam, mas o que eu havia aprendido com minha mãe funcionava muito bem como um freio moral. Na escola, nem tudo era tão legal ou divertido. Havia gangues que disputavam territórios e brigavam entre si. Lembro quando, em sala, um aluno foi passando para o outro a mensagem de que deveríamos cercar um colega quando ele fosse sair da escola. O objetivo era impedir que uma das gangues o pegasse. Na saída, pôde-se ver então uma pequena multidão cercando um garoto. Mas meu maior e melhor amigo na escola chamava-se Sérgio. Ele era negro, alto, forte e muito bonito. Dançava maravilhosamente bem, era excelente nos esportes, namorava a menina mais bonita da escola e era muito simpático. Eu não era nada daquilo, mas era amigo dele e isso já era muito bom. Pena que não consegui dividir com ele o que de mais precioso eu descobri ainda na adolescência. Eu queria estar bem para as meninas da escola e uma coisa em especial em mim preocupava-me. Era o cabelo. Como na infância inteira eu usei o corte Romeu, com aquela franjinha. Tinha a maior inveja do cabelo do meu pai, que era muito bonito, todo penteado para trás. E olha que ele nem penteava o cabelo. Bastava passar os dedos entre eles e ficava perfeito. Decidi então que meu cabelo ia ficar igual ou melhor do que o do papai a qualquer custo. E isso realmente custou caro. Fui a um salão chique de Belo Horizonte. Nele havia algumas revistas com fotos e achei uma com o tipo de corte que eu queria. Gastei tudo que ganhei em uma semana de trabalho, mas valeu a pena. Depois de gastarem quase um vidro de laque na minha cabeça, lá estava o meu cabelo como eu sempre sonhei. Eu nem encostava nele, pois tinha a impressão de que iria quebrar. Do salão fui direto para a escola e fiquei desfilando por ali com o meu cabelo sensacional. Uns 2 dias depois tive a infeliz ideia de lavar o cabelo e o encanto acabou. A franja voltou. Já que eu não conseguia ter o cabelo do meu pai, eu de forma bem sorrateira pegava algumas coisas dele para me ajudarem a ficar mais apresentável. Isso abrangia de roupas a dinheiro. Claro que ele sempre brigava comigo, mas a bronca era uma dor menor do que o prazer de pegar. Usava os perfumes dele, pulseiras, cordões para o pescoço com crucifixos de prata, relógio e dinheiro. Para pegar o dinheiro eu tinha uma estratégia definida. Como meu pai bebia toda noite, seu sono era bem pesado. Para que eu não pegasse nada dele, meu pai colocava a carteira debaixo do seu travesseiro.
Diante disso, pela manhã, bem cedo, quando seu sono era mais pesado, eu entrava de mansinho no quarto dele, colocava as mãos levemente por baixo do travesseiro, tirava a carteira e escolhia dentre as notas que havia mais algumas para pegar. A ideia era que assim ele tivesse mais dificuldade para sentir a falta do que eu tinha surrupiado. Se havia 5 notas de 10, eu tirava uma. Depois de pegar a grana, colocava a carteira de volta debaixo do travesseiro e saía do quarto. Algumas vezes ele acordava e eu logo falava: pai, preciso do dinheiro para comprar pão. Então ele pegava a carteira e me dava, mas apenas o suficiente para que eu comprasse o pão. Como tendemos a ser mais influenciados por aquilo ao que mais nos expomos, comecei a gostar daquela forma malandra com que os homens da marcenaria levavam a vida. Enganavam as pessoas para quem realizavam serviços, cobrando o que não fizeram ou os materiais que não usaram. A quem não entendia nada sobre espécies de madeira, vendiam um móvel dizendo ser de uma determinada madeira, mas entregavam de outra. Mentiam para as esposas e namoradas, mas fazendo isso tudo sempre com muita naturalidade, sem dar a perceber no jeito de falar ou de se apresentar que pudessem estar mentindo. A minha diferença com relação a eles era que eu tinha certeza que poderia superá-los em tudo. Um dia, eles veriam que eu havia me tornado mestre naquilo que eles eram apenas aprendizes. Sonhava com um dia que pudesse ter o prazer de enganá-los sem que ao menos pudessem perceber. Como sempre podemos usar coisas boas para fins ruins, eu tomei todo o incentivo que minha mãe sempre me deu quanto à minha capacidade de fazer as coisas e ir muito longe na vida, para me dar certeza de que eu poderia ser um malandro muito mais esperto e sofisticado do que aqueles homens que eu conhecia. O encorajamento que mamãe me dava nada tinha a ver com aquilo em que eu estava pensando. Como eu era deficiente físico, ela queria, na verdade, me conscientizar de que a deficiência não seria obstáculo a que eu me tornasse um homem bem-sucedido e, quem sabe, sonho de toda mãe naquela época, um doutor. Papai já não demonstrava nenhuma expectativa quanto a mim. Eu lamentava isso, mas procurava não permitir que tal realidade me afetasse. Por esse motivo, durante praticamente toda a infância, aquilo que era realmente importante para mim, eu compartilhava apenas com minha mãe. Em casa, ela simbolizava a misericórdia e meu pai a justiça. Isso contribuía para que eu temesse muito. Quando meu pai chegava do trabalho, minha mãe, caso tivesse algo mal resolvido com os filhos, contava a ele em que a desobedecemos e ele bem mais batia na gente do que conversava sobre o que houve. E era bem bruto no castigo. Até os meus 10 anos de idade, eu não me aproximei muito do meu pai. Mas agora, no início da adolescência, a figura masculina era mais importante para mim, pois entre os juvenis e adolescentes o ambiente era bem hostil e competitivo. Eu, que já estava deixando de ser menino, queria aprender como era ser homem. O perigo estava em que meu modelo não cultivava bons valores. Eu já estava com 13 anos e, embora não tivesse bom diálogo com ele, observava-o. A criação que papai recebeu deixou entregue a si mesmo. Meus avós, com tantos filhos, 7, lutavam pela sobrevivência e se todos os filhos estavam alimentados, abrigados e seguros, já estava muito bom. No entanto, às vezes nem isso conseguiam naqueles tempos difíceis em que viviam. Praticamente tudo que meu pai sabia havia aprendido na rua e, embora dissesse ser católico, o fazia bem mais para dar uma satisfação aos outros quanto a ter uma religião. Diante desse quadro, não dava para esperar muito dele. Já quanto à mamãe, sua criação foi mais próxima da família e a conversão dela a Cristo fez toda a diferença em seu viver. Era verdade que eu havia passado a observar mais papai, no entanto, continuava sem diálogo com ele. Já com mamãe, o canal do diálogo continuava aberto, mas eu não queria falar com ela sobre meus planos, pois sabia que ela iria reprová-los. Se por um lado eu não queria contar à mamãe as coisas que eu estava fazendo e planejando, por outro, meu pai não queria que eu descobrisse as coisas que ele estava fazendo de errado, pois tinha certeza de que se eu ficasse sabendo, logo contaria à mamãe. Dessa forma, na marcenaria todos falavam de suas aventuras,
mas ele apenas ouvia, não contava as suas. Intrigava-me um pouco o quanto ele não demonstrava interesse em saber nada sobre a minha vida. Não perguntava para onde eu ia, nem de onde estava vindo ou o que estava fazendo. A única restrição que meu pai fazia com relação a mim era a de que eu nunca me tornasse um crente, pois afirmava que um filho dele jamais viraria crente. Papai tinha raiva dos crentes, mas nunca descobri por qual motivo. Referia-se aos crentes apenas para fazer piadas, as quais os retratavam em situação humilhante ou depreciativa. E as minhas descobertas continuavam. Naquela época em Belo Horizonte, fumar era um sinal de status. Os filmes e novelas sempre mostravam as pessoas fumando e ainda havia aquela polêmica propaganda em que aparecia o ex-jogador da seleção brasileira de futebol de 1970, Gerson, fumando e afirmando: "Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também, leve Vila Rica." Na verdade, a única certeza que o fumante do cigarro Vila Rica poderia ter era de ter enorme desvantagem com relação à própria saúde. Mas a mensagem era muito bem recebida e muita gente fumava a tal marca. Em Samonte era mais comum, entre os mais antigos, o fumo de palha. Eu ficava hipnotizado vendo aqueles senhores idosos cortando a palha e depois o fumo para enfim fazerem o cigarro. E ainda tinha a binga, um acendedor de cigarros antigo e engenhoso em sua forma de funcionar, pois não usava gás, apenas gasolina ou álcool. Meu pai tentou começar a fumar, mas depois parou. Nesse tempo, estávamos certa vez juntos no carro, aí ele desceu e eu, vendo que havia cigarros ali, resolvi experimentar. Achei horrível e naquele momento decidi que se dependesse de fumar para ter algum destaque entre o pessoal da minha idade, eu não teria, pois fumar era muito ruim. De fato, eu vivia em um contexto onde boa parte das pessoas me incentivava a fazer coisas ruins, usando para isso muitos e diferentes argumentos, enquanto a voz dissonante era apenas a de minha mãe, que sempre citava a Bíblia para dar peso ao que afirmava. Uma pessoa sozinha falando sobre a verdade de Deus prevaleceu sobre uma multidão falando mentiras, enganos e ilusões. Eu dei crédito a tudo que Dona Alta me ensinou, mas não pude seguir seu exemplo quanto ao cigarro, já que ela começou a fumar e o fez por muitos anos. Claro que é melhor que os pais ensinem o correto e com seu exemplo mostrem o quanto acreditam no que estão ensinando. Mas se não conseguirem dar exemplo, devem assim mesmo insistir na transmissão aos filhos daquilo que é a verdade. Queira Deus que os filhos um dia possam ajudar aos seus pais naquilo em que eles não conseguiram viver quanto ao que ensinaram. Naquele tempo em BH, falava-se muito sobre os jovens estarem consumindo drogas e que esse era um grande problema a ser enfrentado pela sociedade, mas eu nunca recebi um convite para usar qualquer tipo de droga. Lembro apenas de um grupo de jovens que sempre estava reunido, sentados em uma calçada no caminho que eu fazia para a marcenaria. Todo mundo dizia que eles estavam fumando maconha. Se era isso que eles estavam fazendo, eu é que não queria fumar aquilo, pois eles eram esqueléticos, pálidos, sempre com ar sonolento e de aparência apática, e eu definitivamente não queria aquilo para a minha vida. Ao voltar para Minas Gerais, voltei também à minha vida religiosa, bem ao meu modo. Eu me sentia sempre em dívida para com Deus por causa das coisas erradas que eu fazia e a minha própria consciência me acusava. Por esse motivo, ficava preocupado em ir à missa aos domingos logo às 7 da manhã, para que então eu tivesse todo o restante do domingo para aproveitar. Acordava cedo e, mesmo sem qualquer companhia, seguia para a igreja. Dessa forma, a cada missa, entendia que eu havia compensado pelo menos em parte meu débito para com Deus e estava livre para seguir com meus erros, mas consciente de que nunca acumularia tantos pecados, pois a cada domingo eu abatia um pouco a dívida. Eu realmente desconfiava dessa minha contabilidade espiritual, pois não conseguia acreditar que Deus aceitasse aquela forma estranha de lidar com os erros e com Ele, mas eu não queria pensar muito naquele assunto por causa do medo de enfrentar a verdade, a qual poderia ser muito ruim para mim. Todos achavam maravilhoso um adolescente ir à missa, e se com Deus eu poderia não estar bem, com o mundo eu estava bem à beça.
Eu era um garoto bom, educado e muito religioso. Àquela altura, em vez de temer a Deus, eu gostava muito do prestígio que ele me dava, bastando para isso que eu apenas fosse à missa aos domingos. Mas lá no fundo da alma havia uma ponta de medo de que eu, com aquilo, estivesse fazendo algo muito ruim para mim mesmo. Não posso dizer que gostava da missa. Eu a achava muito monótona e pouco conseguia entender do que era transmitido ali. Mas eu precisava dela, pois era uma das poucas formas que eu conhecia para compensar minhas faltas diante de Deus. Só comecei a gostar mais da missa quando descobri que havia alguns bancos que ficavam na lateral da igreja, em que as pessoas se sentavam para cantar os cânticos que faziam parte da liturgia. Comecei a sentar ali e a acompanhar os cantores voluntários que ali ficavam. Encontrei algo bom de se fazer durante a missa: cantar. Se meu pai era indiferente à minha religiosidade católica, minha mãe nada dizia e minha avó celebrava. Em meio a tudo isso, como era de se esperar, o pessoal da marcenaria não estava satisfeito com que eu apenas ficasse ouvindo as histórias deles e rindo de suas trapalhadas. Eles queriam que eu me juntasse a eles no que faziam. Queriam ter do que rir de mim também. Eu não bebia, nem fumava e nunca ia às festas que eles iam. Até porque eu tinha apenas 13 anos e em Belo Horizonte, naquela época, se um menor de idade fosse encontrado sozinho no centro da cidade após as 22 horas, era recolhido pela polícia. Mas eu poderia ir a uma festa se estivesse acompanhado. Eles sabiam disso e me fizeram um desafio. A turma já vinha pegando no meu pé, questionando se eu era homem mesmo. Diziam que eu só andava com os meus amigos e nunca me viram com uma menina. O desafio era simples. Como o carnaval de 1982 estava se aproximando, eu deveria encontrá-los na primeira noite do baile de carnaval do Clube da Pompeia, perto de minha casa. Seria na sexta-feira à noite. Se eu recusasse, eles já teriam a resposta para o questionamento que faziam. Mesmo sabendo que, muito provavelmente, entraria em uma fria enorme, correndo o risco de passar muita vergonha e me tornar motivo de riso por muito tempo, aceitei. Eu sabia que iria fazer um papel ridículo ao aceitar pular carnaval com eles, pois eu mal conseguia andar de forma equilibrada, já que mancava muito com a perna esquerda. Eu sabia bem o que eles desejavam ao me dizer que iriam me apresentar uma moça por lá. Afinal, um baile de carnaval não é o melhor lugar para se conhecer uma moça quando se tem apenas 13 anos de idade ou qualquer outra idade. E certamente tentariam me embriagar para depois ficar rindo do que eu passaria a fazer bêbado. Mas eu não queria que eles continuassem questionando minha masculinidade e não deixaria passar aquela oportunidade de provar para eles que eu era homem tanto ou mais do que eles. Chegou a fatídica noite de sexta-feira de carnaval. E antes de sair para ir ao baile, parei no alpendre da minha casa e fiquei olhando as pessoas passarem, muitas delas já fantasiadas indo para o clube. Eu morava em uma esquina pela qual todos que estivessem indo para o bairro da Pompeia teriam que passar. Ali, parado, eu tentava criar coragem para ir. Apesar do medo, estava decidido a prosseguir. As fantasias com que as pessoas estavam vestidas ou quase despidas eram as mais diversas e eu mesmo não usava nenhuma, mas em meio a tanta gente, uma pessoa especial com uma fantasia muito diferente me chamou a atenção. Um jovem vinha caminhando ao longe fantasiado de crente. Isso mesmo. Ele estava com roupa social, camisa de manga comprida e carregava uma Bíblia debaixo do braço. Pensei comigo mesmo sobre como as pessoas no carnaval fazem graça com qualquer coisa e em como aquele jovem estava sendo ousado em se vestir de crente, inclusive carregando uma Bíblia. Quando ele se aproximou mais, pude ver o seu rosto e foi então que percebi que se tratava de um colega de escola, o Jorge. Cumprimentei-o com um aceno e ele veio em minha direção. Foi então que me dei conta do julgamento errado que eu havia acabado de fazer. Ele não estava fantasiado de crente, ele era crente. Com o cumprimento que fiz então, eu havia atraído para conversar comigo um crente justo quando eu estava me preparando para ir a um baile de carnaval. Era tudo que eu não precisava para me dar coragem que eu estava tentando achar para ir ao clube. Jorge, como todo bom crente, começou a me falar de Jesus e da Bíblia. Eu tentava o tempo todo desconversar e me livrar dele.
Creio que ele percebeu isso e decidiu usar um argumento contundente. Ele parou com o que vinha falando e me fez uma pergunta. Walter, me diga, se você morresse hoje, você iria para o céu ou para o inferno? Aquela pergunta criou uma tempestade dentro de mim. Quando eu morava na chácara em Cocalzinho, por total falta de opção quanto ao que ler, além das revistinhas em quadrinhos do meu pai, comecei a ler a Bíblia. Como eu costumava ler as revistinhas em quadrinho de trás para frente, fiz o mesmo com a Bíblia e assim iniciei a leitura pelo livro do Apocalipse. Foi um horror. Imagine uma chácara bem isolada, à noite, num silêncio só interrompido pelo som dos animais de hábitos noturnos. E eu, lendo todas aquelas coisas terríveis que aconteceriam com os que negassem a Cristo. Compreendia pelo que lia que provavelmente eu estaria entre aqueles. Apavorado, parei imediatamente a leitura como quem quer acordar de um pesadelo. Começar a ler a Bíblia pelo Apocalipse foi o fim do mundo para mim. Como Jorge me perguntou quanto a se eu iria para o céu ou para o inferno, caso eu morresse naquela hora, eu já tinha uma ideia do que era o inferno e não queria ir para lá de jeito nenhum. Por outro lado, eu sabia para onde estava indo naquela hora e acreditava que se eu morresse enquanto estivesse no baile de carnaval, seria pouco provável que eu fosse depois para o céu. Diante de tudo isso e sem saber bem ao certo o que responder a ele, eu disse: Jorge, agora você me apertou sem me abraçar. Trata-se de uma expressão de uso comum em Minas Gerais. Então Jorge me surpreendeu dizendo: vem comigo que eu vou te apresentar alguém que vai te dar a certeza de que você após a morte vai morar no céu. Eu fiquei impressionado com a firmeza com que ele disse aquelas palavras. Ele tinha mais ou menos a minha idade, não era um pastor ou padre. Não era uma pessoa bem mais velha com ar de autoridade e sabedoria, tentando dar uma lição de moral no adolescente ali. Pensei por um momento em aceitar o convite dele, mas logo me lembrei de que naquela noite eu tinha que provar que era homem. O pessoal da marcenaria já devia estar procurando por mim no clube. Eu precisava ir logo para lá. Mas para isso eu tinha que me livrar primeiro do Jorge. Lembrei então de um argumento que eu sabia os crentes costumavam aceitar. Disse a Jorge: ok, vamos combinar, domingo que vem eu vou. Passa aqui que eu vou contigo. E como eu esperava, deu certo. Despedi-me dele então, prometendo ir à igreja dele no domingo seguinte. Ele congregava na Igreja Batista de Pompeia e como eu ia para o clube que ficava no mesmo bairro, percorreríamos o mesmo caminho. Achei melhor deixá-lo se distanciar um pouco para que eu não tivesse que caminhar junto dele, até porque eu havia dito que realmente não iria sair de casa naquela noite. Passados uns 10 minutos, segui para o clube. Enquanto caminhava resolutamente rumo ao meu destino carnavalesco, ouvi alguém gritar o meu nome. Olhei para ver quem era e percebi que o grito vinha de dentro de uma padaria. Quem estava dentro dela? O Jorge. Mais tarde eu descobriria que ele lanchava antes e depois de ir para a igreja. Como parei para ver quem me chamava, ele veio novamente falar comigo. Rapaz, você não disse que ia ficar em casa? O que está fazendo por aqui? Eu que me gabava da capacidade que tinha de mentir com naturalidade e de sempre imaginar algo aceitável de forma muito rápida, não sabia o que dizer. Respondi então, bem sem jeito e atrapalhado: eu vou à casa de um amigo pegar um livro. Ele nem deu atenção para o que eu disse e reforçou o convite que havia feito minutos atrás. Vamos comigo para a igreja. A fração de minuto que eu levei para responder pareceu a mim demorar uma eternidade. O tempo parecia ter parado. Pus-me a pensar no convite do Jorge, no pessoal da fábrica que me esperava no clube, no que eles iriam dizer de mim se eu falasse a eles que, em vez de ir ao clube encontrá-los, eu tinha ido à igreja dos crentes. Pensei na minha leitura bíblica de Apocalipse, na desconfiança que eu tinha no coração quanto a Deus aceitar meu jeito torto de viver e nas palavras de minha mãe falando sobre a importância de que eu tivesse uma vida com Deus. Enquanto tudo isso formava um turbilhão em minha mente e Jorge me olhava esperando uma resposta, entendi que algo ou alguém me falava ao coração. Vai com ele. Tomei então a decisão e falei a ele. Ok, Jorge, vou contigo. Jorge me deu um dos mais belos sorrisos que já vi e seguimos juntos. Enquanto eu andava com ele, pensava na decisão que havia tomado. O pessoal da fábrica queria acabar comigo de tanta piada e ironias.
Iriam chamar-me de tudo menos de homem. Mas tudo bem, pois eu não queria para mim a vida que eles levavam, e ir para o clube era quase que optar por ela. Acreditando muito em tudo que minha mãe havia me dito, torcia para que ela realmente estivesse certa quanto à igreja dos crentes. Afinal, eu estava indo para uma. Além disso, se eu morresse naquela noite, como me perguntou Jorge, estando em uma igreja, era mais provável que Deus teria pena de mim e me deixaria entrar no céu, mesmo com todos os meus erros. Em certo ponto do caminho, chegamos a uma bifurcação. Para a direita estava o clube e eu podia vê-lo com todas as luzes, barulho e agitação. Para a esquerda havia uma rua estreita com pouca iluminação e calçada com pedras bem irregulares. Era uma visão bem triste e sombria. Viramos à esquerda, tomando a direção da igreja, e eu, de vez em quando, olhava para trás, custando acreditar que estivesse mesmo fazendo aquilo. Vale dizer que não me transformei em uma estátua de sal ao olhar para trás. O autor faz referência aqui ao episódio no livro de Gênesis, em que a esposa de Ló, sobrinho de Abraão, na figura de Sodoma, vira uma estátua de sal ao olhar para trás, ignorando a advertência que fora lhe dada pelo anjo que os conduziu para fora da cidade antes da destruição por ordem divina. Isso está em Gênesis 19, de 17 a 26. Finalmente chegamos ao pequeno templo da Igreja Batista da Pompeia. A primeira barreira a ser vencida seria entrar, pois eu não sabia o que iria encontrar lá dentro, já que depois daquelas vezes na infância nunca havia entrado em um templo evangélico. Temi o que poderia acontecer ali. Inicialmente achei o local muito vazio, sem as imagens na parede com as quais estava acostumado na igreja católica. A igreja também estava bem vazia, com talvez umas 20 pessoas. Pensei então que aquela igreja estivesse praticamente falindo ou decadente por causa do pequeno número de presentes naquela noite, já que estava acostumado a missas lotadas. Na verdade, como era período de carnaval, a maioria dos membros estava em retiro. Mas, graças a Deus, um grupo permaneceu e realizava cultos evangelísticos na esperança de que alguém pudesse ir ali para ouvir o evangelho. A esperança deles se cumpriu, pelo menos quanto a mim, pois naquela noite lá estava eu. Quando entramos no templo, uma jovem senhora cantava com toda a igreja, de forma alegre e convicta, um cântico que dizia: "Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor." A beleza da música e muito mais a sua mensagem me chamaram a atenção. Afinal, paz na alma era algo que eu realmente não tinha e nem imaginava que fosse possível alguém ter nessa vida. O temor inicial passou enquanto eu ouvia aquela canção. Senti-me seguro e, sentado ao lado do Jorge, observava tudo com muita atenção e curiosidade. Logo depois, um senhor de meia idade e calvo começou a pregar. Ele não era o pastor e, mesmo mais tarde, não fiquei sabendo quem era. Ele iniciou dizendo que todos nós éramos pecadores e leu o texto de Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E eu não fiquei nada satisfeito com o que ele disse, pois já me sentia pecador o bastante e não precisava que alguém me acusasse daquilo que eu já sabia ser, mesmo antes de entrar naquela igreja, um pecador. Meu desconforto já havia começado. Para piorar as coisas, ele disse que por causa dos meus pecados, eu estaria condenado a, depois de minha morte, estar por toda a eternidade separado de Deus, o que ele chamou de inferno. E leu parte do texto de Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Segundo o pregador, o que eu receberia como salário por meus pecados seria a morte, mas frisou não simplesmente a morte a qual todos estão destinados, mas sim a segunda morte que, como ele disse, de acordo com a Bíblia, significava uma separação eterna de Deus. Fiquei mais irritado ainda, pois preferia não ter ido àquele lugar para ouvir aquilo. Preferia não saber. Eu já tinha receio de que minhas atitudes erradas, as quais até eu mesmo reprovava, não passariam em branco diante de Deus e que alguma punição após a morte me aguardava. Temia saber qual seria. A punição que ele anunciara era terrível. Além disso, ele havia destruído a minha expectativa de que, apesar de pecador,
houvesse a possibilidade de Deus me aceitar no céu por eu ser bonzinho, um bom garoto que nunca matou ou roubou. Afinal, eu conhecia gente muito mais pecadora do que eu. Pensei em sair daquela igreja naquela hora. Foi quando o pregador disse: "Mas espere, eu tenho uma boa notícia para te dar." Nesse ponto eu reforcei minha atenção para o que ele iria dizer, pois entendia que diante de Deus não havia outra solução com relação aos meus pecados que não fosse cumprir rituais, ir à missa, dar esmolas, participar de procissões e coisas semelhantes. E elas tinham o poder de apenas compensar um pouco as minhas faltas diante de Deus e não de me salvar. Inclusive, eu criticava muito o fato dos crentes ficarem dizendo que eram salvos, pois para mim somente Deus poderia dizer sobre isso. E o pregador, com muita ênfase, disse: "Jesus morreu em seu lugar para te salvar." Ele leu o texto do Evangelho de João 3,16. "Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Depois disse: "Ele sofreu a condenação que era sua. Você, sim, pecador, merece a condenação. Ele não pecou, e mesmo sem a merecer, aceitou morrer em seu lugar para te dar vida eterna." Aquilo me desmontou, pois eu sempre que via nas procissões a imagem de Jesus em tamanho natural, pregado em uma cruz, com um semblante de dor, ficava irado com os que fizeram aquilo com ele. Se na época da morte de Jesus eu fosse vivo, isso não teria acontecido com ele, pois eu não iria deixar. Certamente me juntaria a outros para evitar aquela maldade, dizia eu. Naquela noite o pregador me falava que Jesus morreu por minha causa, no meu lugar, para me salvar. Se eu tivesse que procurar um culpado pela morte de Cristo, eu tinha um sempre diante de mim, toda vez que olhasse para um espelho. Eu me encontrava triste por saber o que os meus pecados provocaram: a morte de Cristo. Descobri que tudo o que eu fazia não tinha qualquer valor para compensar as minhas faltas. Enquanto eu ainda pensava sobre a morte de Jesus por mim e a inutilidade dos meus esforços para ser aceito por Deus, o pregador continuou: "Mas ele não permaneceu na morte, ele ressuscitou e hoje te oferece salvação no nome dele. Quem quer aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador nessa noite, dê um sinal levantando uma de suas mãos." O pregador estava certo quando disse que a notícia que ele tinha para me dar era boa. Na verdade, muito mais que boa, era maravilhosa. O Cristo ressurreto, vivo, aceitaria o pecador que eu era. Diante do convite do pregador quanto a quem desejava aceitar a Jesus como seu Salvador e Senhor, ele nem havia terminado de falar e eu já tinha minha mão levantada e chorava muito. Todo o vazio que havia em mim tinha desaparecido. E eu estava feliz como nunca jamais havia estado. De condenado ao terrível inferno que conheci nas páginas do Apocalipse, eu passara a salvo por Jesus. Sentia-me profundamente constrangido com tanto amor. Muito antes que eu pudesse reconhecer o valor do que ele fez, ele se deu por mim. Senti-me livre do peso da condenação pelo pecado. A angústia do condenado dava lugar à alegria do liberto. O pregador chamou à frente todos que levantaram suas mãos e eu fui junto com outras pessoas. Ele orou por nós. Pediu a Deus que perdoasse nossos pecados e que escrevesse nossos nomes no livro da vida. Enquanto ele orava, eu imaginava aquela cena de cinema em que um anjo segurando uma pena escrevia com tinta de ouro o meu nome: Walter Júnior de Mello. Quando se é adolescente, o nome da gente tem pouco valor. Se você se chama Júnior, pior ainda. Na maioria das vezes, ninguém se preocupava em saber o meu nome, mas sim em saber qual era o nome do meu pai. Naquela noite, o meu nome tinha importância para Deus. Enquanto estávamos na frente da igreja, uma das mulheres que estava próxima a mim caiu no chão se contorcendo. Fiquei assustado com aquilo e pensei em sair dali.
Mas antes que eu pudesse esboçar qualquer reação, o pregador colocou a mão sobre a cabeça da mulher e começou a orar. Na oração percebi que ele repreendia o mal que havia nela e de uma forma quase instantânea ela se acalmou. Ficou de pé e conversava serenamente. Pensei comigo, o que acontece aqui é realmente sério. Saí daquela igreja imensamente feliz. Eu havia chegado apenas com o Jorge, mas voltávamos com um grupo de jovens. Naquela mesma noite, o irmão do Jorge, mais novo que nós dois, também foi à frente, atendendo ao convite do pregador. Caminhávamos juntos, conversando, e todos eles vieram me cumprimentar. A certa altura do caminho, paramos para nos despedir de um dos jovens que tomaria uma outra rua no rumo de sua casa. Era um rapaz muito forte, alto, negro, e que ao me cumprimentar, senti que minha mão praticamente desapareceu dentro das mãos dele. Ele olhou nos meus olhos e disse: "Olha, agora nós somos irmãos." Eu olhei um pouco assustado para aquele homem enorme e sem pensar muito exclamei: "Graças a Deus." Pensei comigo, que alívio saber isso. Fiquei com medo daquele homem enorme, que eu não sabia quem era, e me senti bem pequeno diante dele. Afinal, que nova realidade era aquela em que as pessoas às quais eu acabara de conhecer chamavam-me de irmão? Eles me disseram que isso se chamava igreja, e desde aquele momento comecei a amá-la. Cheguei em casa e fui contar para minha mãe o que havia acontecido, e ela, é claro, ficou muito feliz. Depois, com um tom bem sério, me disse: "Agora você é um crente." Eu retruquei de imediato dizendo: "Crente não. Eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Ser crente é outra coisa." Ela me esclareceu que quem aceitava Jesus como seu Salvador passava imediatamente a ser reconhecido como um crente. Eu logo me preocupei com aquilo, pois me lembrei de que meu pai havia dito que jamais um filho dele se tornaria crente. Diante disso, era melhor não dizer para ele o que havia acontecido comigo, pelo menos por enquanto. Por outro lado, não gostei de saber que aceitar a Cristo fazia de mim um crente. Afinal, eu era pródigo em fazer piadas sobre eles, boa parte delas aprendidas com meu pai, e resisti à ideia de me tornar alvo das piadas que eu mesmo fazia. Diante disso, decidi que eu seria um crente diferente dos demais. Seria mais moderno, sociável, e ninguém ia fazer piadas de mim. No dia seguinte, como era de se esperar, o pessoal da marcenaria pegou muito no meu pé por eu não ter ido ao clube encontrá-los, mas bem menos até do que eu imaginava que fariam. Eu, porém, não estava mais preocupado com a opinião deles quanto a eu ser homem ou não, pois sabia que Deus me conhecia e eu não tinha que provar isso para ele. Era muito boa aquela sensação de não ter que ficar provando para as pessoas a todo tempo que eu era algo que elas queriam que eu fosse. Eu estava mais preocupado em saber o que Deus achava de mim e no que eu deveria melhorar para poder agradá-lo. Nas noites seguintes às da minha conversão, fui com Jorge à igreja. Para minha surpresa, no domingo, já que o pessoal havia retornado do retiro de carnaval, a igreja estava cheia. Senti-me aliviado ao ver que ela não estava em decadência, como chegara a pensar. Como Jorge e eu estudávamos juntos, passamos a estar mais em contato, pois eu estava muito curioso em saber mais sobre a igreja a qual estava frequentando e sobre a nova vida que passei a ter. No entanto, não fui logo de cara bombardeado com um monte de regras e condutas as quais eu devesse observar. Jorge me dizia que eu não precisava ficar tão preocupado, pois com o tempo e aos poucos eu entenderia como era servir a Cristo. Os dias passaram e recebi um convite para ir a uma festa promovida pela turma da escola na casa de um colega de sala. Entendi que deveria aceitar, pois eu havia me tornado crente, mas que mal haveria em ir a uma festa com meus amigos? Eu era crente, mas não deixaria de me divertir com a turma por causa disso. Na noite da festa, saí de casa, comprei uma garrafa de bebida alcoólica, como era meu costume fazer em festas assim, e fui. No caminho me sentia um pouco desconfortável com a minha atitude, mas como queria me convencer de que estava tudo bem, segui em frente. Enquanto caminhava, olhei e vi ao longe um grupo de jovens vindo em minha direção. Era o Jorge novamente. Ele estava acompanhado de outros jovens da igreja que iam para uma programação da juventude naquela noite. Conhecendo o Jorge, já sabia que quando ele me visse, me chamaria para ir à igreja. Mas como eu faria com aquele litro de bebida na mão?
Eu estava de casaco frio. Parei então em uma calçada, fiquei de costas para um muro, segurei o litro de bebida escondido atrás de mim por dentro do casaco e passei a torcer para que eles não percebessem que eu escondia algo. A cena era ridícula. Quando os rapazes chegaram até mim, logo me convidaram para ir com eles à igreja. Eu acabei inventando uma mentira para despistá-los, mas prometi me encontrar com eles no dia seguinte. Eles pareceram um pouco decepcionados com minha atitude, mas aceitaram o que eu disse e foram embora. Eu esperei que eles se distanciassem e segui para a festa, resoluto no meu intento de provar para mim mesmo que eu podia ser um crente diferente daqueles que eu conhecia, mais alegre e sociável do que todos eles. No íntimo, eu estava com vergonha de mim mesmo, pois acabara de fazer com os meus novos irmãos exatamente o que eu havia feito com o Jorge quando ele me convidou pela primeira vez para ir à igreja. Na festa fui bem recebido, até porque cheguei com 1 litro de bebida na mão. Entreguei a garrafa para a dona da festa e ela me trouxe de volta um copo cheio. Sentei-me à mesa e comecei a beber. Tudo na festa estava como antes. A música, as pessoas dançando, conversando animadamente entre si, mas era eu que havia mudado. Achei tudo muito sem graça e não me sentia bem em estar ali. Olhava desanimado para tudo aquilo e confesso que até eu mesmo estranhava a minha conduta. Algumas pessoas vieram me perguntar se eu estava chateado com alguma coisa ou se havia levado um fora de alguma menina, mas não era nada disso que estava acontecendo. Tentei me animar um pouco e fui mexer no jogo de luz enquanto o pessoal dançava, mas não ajudou em nada. Parei por um momento e imaginei como seria se eu estivesse na igreja naquela hora, e a sensação foi muito boa. Diante disso, não tive dúvida. Dei adeus ao pessoal da festa, que enquanto eu saía perguntava-me se havia acontecido algum problema comigo, e fui para a igreja na esperança de ainda encontrar a turma por lá. No caminho vi novamente o Jorge, sempre ele, voltando com os rapazes da igreja, pois o tempo havia passado, eu nem percebi e a programação na igreja já havia acabado. Fui ao encontro deles, caminhamos por um longo tempo ainda juntos e ficamos conversando. Quando os encontrei, tive certeza de que passara a me sentir bem melhor ao lado deles. Não estava com isso julgando e condenando os meus colegas de sala que estavam na festa, mas já havia definido onde e com quem queria estar a partir daquele dia. Uma das coisas mais interessantes para mim em todo esse episódio foi que ninguém havia me proibido de ir a uma festa da escola ou coisa semelhante. O pastor da igreja não havia me orientado sobre quase nada ainda, mas alguém tinha vindo habitar em mim, e ele era o responsável por toda aquela mudança. Meu pai acabou sabendo que o filho dele havia passado para a lei dos crentes, como as pessoas costumavam dizer naquela época, mas nem de longe demonstrou toda a ira que eu achava que ele demonstraria ao saber. Acho que, na verdade, ele se sentiu aliviado com minha decisão, pois eu seria um problema a menos para ele. E para minha alegria, anos mais tarde, ele estaria na noite do meu batismo entregando-me o meu certificado de batismo. Isso já em uma igreja bem longe dali. Já na Igreja Batista da Pompeia, a qual eu comecei a frequentar, Jorge me orientava quanto ao que era adequado ou não fazer. Em um culto jovem, num sábado à noite, por exemplo, eu cheguei à igreja com os bolsos do casaco em que estava usando cheios de pães de mel. Em meio ao período de cânticos congregacionais, Jorge olha para o lado e lá estou eu comendo pães de mel. Quando eu percebi que ele me viu comendo, ofereci um para ele. Então ele me disse: "Não, irmãozinho, a gente não fica comendo dentro da igreja durante o culto. Guarda que a gente come depois." Em um certo domingo à noite, houve batismos. A igreja estava lotada. Para mim era uma novidade absoluta, pois eu havia sido batizado na igreja católica e não sabia como era o batismo na igreja batista. Achei tudo muito bonito, os cânticos, a pregação e, é claro, o ponto alto daquela noite, o batismo por imersão de várias pessoas. A cada um que era mergulhado, ao sair da água, o coral cantava, a congregação cantava junto e todos glorificavam a Deus. Foi emocionante ver tanta gente professando a fé em Cristo. Naquela ocasião senti-me encorajado a servir fielmente ao Senhor.
Eu conhecia bem poucas pessoas crentes e ver tantas ali com tanto fervor serviu-me de incentivo. Afinal, éramos proporcionalmente poucos, mas eu não estava sozinho. Naquele tempo, muitos hostilizavam os crentes. Várias vezes, quando eu voltava com os jovens da igreja, no caminho que sempre fazíamos, os que estavam em bares ou em calçadas conversando, vaiavam a gente. Eu, que era novo convertido, queria ir até essas pessoas para tirar satisfação. Mas Jorge me dizia que eu não deveria me preocupar com as vaias deles e que deveria sim orar por eles. Eu aceitei o que Jorge disse, pois eu mesmo, há bem pouco tempo, era um daqueles que zombavam dos crentes. Passei a gostar muito de ir à igreja e participar das programações que ela promovia, mas infelizmente não consegui fazer isso por muito tempo. Poucas semanas depois de minha conversão a Cristo, em um domingo pela manhã, eu estava me preparando para ir com alguns amigos de minha vizinhança a um festival de pipas no Parque das Mangabeiras. Nós havíamos feito uma pipa de mais de 2 metros de comprimento e tínhamos chances reais de ganhar o concurso. Claro, se conseguíssemos fazer aquela pipa subir. Esse compromisso com os meus amigos estava marcado há muito tempo. Naquele dia acordei com muita dor no pescoço. Achando tratar-se de um torcicolo, fui à farmácia e comprei uma pomada para passar. Como a dor aumentava e começaram as náuseas, desisti de ir ao festival. Fiquei na casa do tio Adelino. A dor no pescoço continuou a aumentar e eu já sentia também fortes dores na cabeça. À noite mal consegui dormir e no dia seguinte os sintomas se agravaram. Nada que eu comia permanecia no estômago por muito tempo e a dor era insuportável. Minha mãe naqueles dias não estava em Belo Horizonte, ela havia ido a Brasília ver a documentação relativa à separação do meu pai. Aqui vou dar uma pequena pausa nessa história e contar sobre essa questão familiar. Desde que voltamos para BH, papai, na companhia de tantos amigos, do irmão caçula e com dinheiro no bolso, não ficava apenas nas idas ao bar. Ele começou a se envolver com mulheres e mamãe não aceitou isso. Não se tratava de algo que a gente apenas suspeitasse. Ele estava tão seguro de que ninguém descobriria o que ele estava fazendo que se tornou muito descuidado. Certa noite eu voltava para casa segurando minha pipa e uma latinha de linha quando uma Kombi entrou na rua em que eu estava e veio na minha direção. Como a Kombi tem um para-brisas enorme e pode-se ver claramente quem a dirige, bem como quem está ao seu lado, vi que o motorista da Kombi era o meu pai e havia uma mulher abraçada ao pescoço dele. Quando meu pai também me viu, deu um golpe no volante e entrou na primeira travessa que encontrou naquela rua. Eu fiquei perplexo. Sentei na calçada, segurando minha pipa, um tanto confuso. Mas ao chegar em casa tive que pensar no que fazer com relação à minha mãe. Eu contaria a ela ou não? Por fim cheguei à conclusão de que se eu não contasse, estaria traindo a confiança que ela colocava em mim. Fui até ela e contei o que vi, mas pedi que, pelo amor de Deus, não dissesse ao meu pai que fui eu que contei. À noite, quando ele chegou, começaram a discutir. No meu quarto fiquei ouvindo. Ela o acusou de ter sido visto com outra mulher e ele negou. Ela disse que confiava muito em quem tinha visto aquilo do que ela o acusava. Ele perguntou quem foi, e então eu, no meu quarto, ficava dizendo baixinho para mim mesmo: "Não conta, mãe, não conta, mãe." Não demorou 1 minuto depois que ele perguntou e ela disse: "Foi o Júnior." Com aquilo, pensei em nunca mais sair do meu quarto. No dia seguinte, como de costume, saí bem cedo e fui para a fábrica. Eu sabia que mais tarde meu pai iria chegar e eu esperava uma enorme bronca. E ela veio. Ele, logo que chegou, chamou-me no escritório e quase me bateu por eu ter dito à minha mãe que eu havia visto com outra mulher. Quando ele saiu do escritório, comentou com os homens da marcenaria o que eu havia feito e então todos eles me deram bronca. Diziam que eu não devia ter falado com minha mãe sobre aquilo. Disseram que isso que aconteceu com meu pai era algo normal e que quando eu fosse casado entenderia melhor. Eu ouvia tudo aquilo perplexo ao perceber a forma torta de pensar deles. Depois desse e de outros episódios, minha mãe tornou-se decidida quanto a se separar do meu pai. Chegou a me perguntar o que eu achava e eu tive que dizer que concordava com a separação, pois sabia que papai estava aprontando muito. Era muito doloroso ter que concordar com a decisão dela em se separar.
Eu me preocupava, não somente comigo, mas principalmente com os meus irmãos bem mais novos do que eu. Pois como seria para eles crescerem longe do pai? Mamãe tinha um irmão em Brasília que era advogado e ele cuidou dos papéis da separação. Era por causa desses papéis que ela estava fora de Belo Horizonte. Na realidade, minha mãe planejava voltar a BH apenas para buscar a mim e aos meus irmãos para nos mudarmos. Na ausência de mamãe, tia Fia e a madrinha Cleusa cuidavam de nós. Voltando àquela história, como o meu estado de saúde piorava a cada dia, foi meu pai que me levou a alguns médicos, para ser mais preciso, a 3. Nenhum deles chegou a um diagnóstico quanto ao que eu estava sofrendo e os medicamentos que prescreveram para mim não fizeram efeito nenhum. O torcicolo parecia ter se estendido para todo o corpo e eu mal conseguia me mexer. Finalmente, na quinta-feira seguinte, ao domingo em que a dor começou, levaram-me ao pronto-socorro de Belo Horizonte. No exato momento em que o médico chegou perto de mim, que estava deitado em uma maca, minha mãe chegou ao hospital e ficou em pé ao meu lado. Ela perguntou ao médico o que eu tinha e ele respondeu que era meningite. Eu ouvi aquele nome tentando lembrar se conhecia alguma doença grave que se chamasse assim. Mas a conversa do médico com mamãe não deixaria dúvidas quanto a isso. Ele deu uma bronca nela dizendo que não entendia como uma mãe poderia ter deixado uma criança tanto tempo com meningite em casa sem qualquer atendimento. Àquela altura eu tive forças ainda para ficar ofendido pelo médico ter me chamado de criança. Minha mãe se defendeu da acusação dizendo que estava fora viajando e só havia chegado naquele exato momento. Disse que enquanto ela estava ausente eu estava sob os cuidados de papai. Ela perguntou então qual a chance que eu tinha de escapar. Vale lembrar que mamãe, quando jovem, havia perdido um irmão por causa de uma meningite. O médico, de forma fria e visivelmente irritado, disse: "Demoraram muito a trazê-lo para cá e não sei se poderemos fazer muita coisa por ele. Em casos como esse, talvez 1 em cada 100 escape." Mamãe ficou arrasada. Mesmo assim, respondeu a ele brandamente: "Então meu filho será esse que escapa." Fui internado em um hospital especializado no tratamento de doenças contagiosas e fiquei em isolamento parcial. Colocaram-me em um quarto com outros 2 garotos e mamãe podia me visitar. Depois de várias noites sem dormir, para minha surpresa, naquela noite adormeci. Na manhã seguinte, lá estava minha mãe me acordando e me incentivando a me sentar na cama para tomar café. E era café mesmo, pois eles nos davam um copo de café com um pão doce todas as manhãs. Eu vinha sentindo uma dor muito forte a cada movimento que fazia com o pescoço. Por isso não achava que beber café fosse algo que compensasse sofrer tanta dor. Mesmo assim, até para agradar minha mãe, tentei mexer o pescoço. Para minha grande surpresa, o pescoço não doeu. Mexi os braços, o tronco, e quando dei por mim, já estava sentado na cama sem nada sentir. A dor tinha desaparecido completamente. Eu estava muito feliz e me perguntava por que não haviam me levado para aquele hospital antes. Certamente teria sido algum medicamento que puseram no soro durante a noite que fez com que a dor sumisse. Mamãe ficou igualmente muito feliz. Terminado o tempo em que era permitido para que ela pudesse permanecer ali, ela sempre o ultrapassava. Minha mãe se despediu de mim prometendo voltar mais tarde com um almoço certamente bem mais saboroso do que aquele que nos davam no hospital. Ela saiu e eu fiquei sentado na cama sem qualquer dor ou desconforto. Um pouco mais tarde, uma enfermeira entrou no quarto e se surpreendeu ao me ver sentado. Perguntou, olhando-me com cara de espanto: "Mas como pode ser isso?" Perguntei sobre o que ela falava. Ela respondeu: "Como você pode estar sentado na cama?" Disse a ela que eu estava me sentindo muito bem e sem qualquer dor. Não precisava mais ficar deitado o tempo todo. Ela disse então: "Nós pensamos que você havia morrido ontem à noite." Perguntei por quê. Ela me disse que havia visto alguns jovens ajoelhados ao redor da minha cama e achou que eles já estivessem rezando pela minha alma. Eu fiquei em silêncio pensando no que ela havia dito. Então falei comigo mesmo: não foi nenhum remédio que me deram. Foi o Senhor que me curou. Nunca descobri quem foram os jovens que ela viu ajoelhados em torno da minha cama. Mas acredito
que eles não estavam ali rezando pela minha alma, mas sim orando a Deus por minha cura. De fato, não foi alguma medicação milagrosa que me deu alívio de todas as dores que estava sentindo. O tratamento para o tipo de meningite que eu contraí era muito longo e incluía doses de penicilina aplicadas de 4 em 4 horas. A cada aplicação, a veia em que o soro estava correndo queimava como se fogo estivesse passando por dentro dela. Eu fiquei mais 15 dias ali para concluir o tratamento, mas desde aquela manhã de cura, não sentia absolutamente nada. Ali eu tive 3 companheiros de quarto. Um deles, infelizmente, morreu. No lugar dele chegou outro. O hospital recebia predominantemente crianças e suas camas eram pequenas. Por isso meus pés ficavam para fora da cama. Como as visitas aconteciam sempre no fim da tarde, após a saída das mães que tinham vindo visitar seus filhos, o hospital inteiro começava a chorar e ia até bem tarde da noite. Era uma loucura ficar ouvindo tantas crianças chorando ao mesmo tempo. Várias mães nem vinham ver seus filhos, pois moravam no interior. Eu já me sentia bem, mas não podia sair no corredor. Pela janela não se podia ver nada mais que a copa de uma imensa árvore empatando a vista do ambiente lá fora. Eu me sentia aflito por não saber como era aquele hospital além daquele quarto. Para me distrair e porque entendi que seria bom para mim, comecei a ler o Novo Testamento. Eu mesmo não tinha um, mas encontrei um exemplar na mesinha de ferro ao lado da minha cama. Não sabia quem havia deixado ali, mas agradeci a Deus por quem havia feito aquilo. Tempos mais tarde, eu descobriria que foram os Gideões Internacionais, uma organização leiga que congrega homens cristãos de filiação evangélica, criada nos Estados Unidos no final do século XIX e presente hoje em quase 200 países. Formada sobretudo por profissionais liberais e homens de negócio que contribuem financeiramente para a aquisição de Bíblias ou porções dela e as distribuem gratuitamente em escolas, hospitais, hotéis, motéis, repartições públicas, etc. No Brasil, a instituição Gideões Internacionais atua desde a década de 1950. Uma enfermeira me viu lendo e me recomendou o Salmo 91. Eu o li por todos os dias em que estive no hospital, já que aquele Novo Testamento incluía os livros de Salmos e Provérbios. Foi a primeira vez que não li algo de trás para frente e com tanta dedicação. Aquelas palavras me traziam um grande alento. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. E eu estava aprendendo a confiar nele. Eu aguardava com enorme ansiedade o dia em que receberia a alta médica e deixaria aquele hospital. Para isso era necessário que o resultado da punção do líquor da medula desse negativo para a meningite. Segundo me disseram, esse líquor é totalmente translúcido em pessoas com boa saúde. Quando está clarinho, eles chamam de água de rocha. Eu não sabia como retiravam o tal líquor, pois quando dei entrada no pronto-socorro e fizeram a primeira punção, eu estava tão mal que não vi nada. O dia do exame chegou e um médico entrou em meu quarto com vários jovens vestidos de branco. Eram médicos recém-formados que estavam fazendo residência. Ele me levou para uma sala à parte, pediu que eu me deitasse e tentasse o máximo possível colocar a cabeça entre os joelhos. Como um papagaio, disse ele. Achei aquilo estranho. Eu mesmo nunca havia parado para observar um papagaio com a cabeça entre os joelhos. E papagaio tem joelhos? Mas como sempre fui muito obediente, quando o assunto era tratamento médico, determinei-me a fazer o que ele me pediu. De relance vi que ele manuseava uma agulha enorme de grosso calibre. Parecia uma caneta bem fininha. Não quis nem de longe acreditar que ele a usaria em mim. Percebi realmente que a coisa não ia ser fácil quando o médico me entregou uma toalhinha. Perguntei a ele para que ela serviria e ele me respondeu: se doer muito, morda-a. Imagine, eu tinha apenas 13 anos de idade. Pedi a Deus que me ajudasse e o médico começou o exame. A agulha a ser usada era a mesma que eu tinha visto de relance. Ela deveria passar entre as vértebras da coluna, motivo pelo qual eu ficava naquela posição de modo a abrir ao máximo o espaço entre elas. Assim alcançaria a medula e dela seria extraído o precioso líquor.
Foram 7 tentativas sem sucesso e eles desistiram. Sim, digo, eles desistiram porque o médico convidou alguns dos jovens que estavam com ele para tentar. Ele argumentou que provavelmente não tiveram sucesso porque eu possuía um grande desvio na coluna em virtude da paralisia infantil. Fiquei pensando, mas eles não viram isso antes de começar o exame? Voltei para o quarto arrasado. Era sexta-feira e novo exame aconteceria somente na segunda-feira. Sentia muita dor de cabeça após esse exame, mas a vontade de sair dali era muito grande e eu aceitaria sem problemas passar por aquilo novamente. Pedi a Deus que me poupasse de sofrer tanto da próxima vez. Ele me atendeu à oração. Na segunda, os jovens de branco não vieram, apenas um médico. Ele me levou para aquela sala à parte, não ofereceu a toalhinha e me senti aliviado com isso. O exame transcorreu muito bem e logo na primeira tentativa ele obteve êxito. E o melhor de tudo, eu ouvi dizer água de rocha. Então pensei comigo, eu já sabia. Falei isso comigo mesmo com vontade de olhar para o céu e dar uma piscadinha para Deus. Da meningite não fiquei com nenhuma sequela. Chegou o dia de deixar o hospital e meu pai veio me buscar. Depois de anos sem conversarmos sobre questões mais sérias, no trajeto para casa, ele conversou comigo sobre a sua separação de mamãe. Disse que lamentava, mas que ela estava irredutível. Pediu que eu mantivesse contato com ele e me assegurou que nos daria apoio, mesmo que estivéssemos longe dele. Embora eu reconhecesse que minha mãe tinha razão no que estava fazendo, era muito triste tudo aquilo que estava acontecendo. Eu não queria ficar longe de papai e de todos os queridos de Belo Horizonte, mas parecia não haver alternativa. Eu sabia que todos por algum tempo teriam saudade da gente, mas nós por muito tempo teríamos saudade de todos. Poucos dias depois que deixei o hospital, já tínhamos em mãos as passagens de ônibus para Anápolis, Goiás. Tive tempo de me despedir de quase todos, inclusive do pessoal da escola, mas não disse adeus ao pessoal da igreja. Jorge, como era meu colega de escola, ficou sabendo de minha mudança. Na noite de nossa viagem, meu pai nos levou à rodoviária. Ao descermos a escada rolante para acessarmos o piso inferior onde acontecia o embarque, tomei um susto. Ali estavam todos os meus colegas de turma e a professora de quem eu mais gostava. Eles me receberam com muita festa e fazendo muito barulho. Fizeram também algumas brincadeiras comigo. Por fim, o motorista avisou que o ônibus já ia partir. Minha mãe, na frente, subiu com os meus irmãos. Eu me despedi de todos, mas em especial de um grande amigo, o Sérgio. Jorge também era um grande amigo, mas ele estava tranquilo ao confiar que Deus cuidaria de mim. Sérgio, o negão, parecia desesperado. Pedia o tempo todo que eu não fosse embora. Claro que eu respondia que não tinha jeito, eu precisava acompanhar minha mãe. Enfim, tive que entrar no ônibus e fiquei conversando com o pessoal pela janela enquanto o ônibus saía lentamente. Naquele tempo as janelas podiam ficar abertas, já que não havia ar-condicionado no veículo. Para minha surpresa e desespero, quando o ônibus partia, todos estavam chorando, inclusive eu. Sérgio começou a correr atrás do ônibus, gritando, não vai embora não. Ele segurou a minha mão, correndo enquanto pôde, e depois ficou para trás. Olhei uma última vez e vi o Sérgio sentado no chão chorando. Acenei e fechei a janela. No ônibus, mamãe e meus irmãos estavam em silêncio observando tudo. Comecei então a olhar os presentes que eles me haviam dado. A turma me deu o livro O Menino do Dedo Verde e todos assinaram na primeira página desejando-me sorte. Eu guardaria essa página por muitos anos dentro de minha carteira, mas infelizmente a carteira foi roubada e com ela foi embora essa preciosa lembrança. Sérgio havia me entregue um envelope dizendo que eu o abrisse quando o ônibus já tivesse partido. Era uma carta. Nela estava escrita a letra da música Canção da América. Entre os trechos mais significativos está esse: seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Essa esperança que o autor da letra expressa se cumpriria conosco? Eu voltei a Belo Horizonte 5 anos mais tarde, já com 18 anos de idade,
e com o firme propósito de reencontrar Sérgio para falar a ele do Evangelho, o que não tive oportunidade de fazer quando morava em BH. Fui à casa de um amigo comum para saber onde o negão estava morando, mas ele me disse que não poderia mais falar com o Sérgio. Achei estranho aquilo e perguntei o porquê. Ele me contou então que Sérgio havia morrido em um acidente de moto há um tempo atrás. A letra da canção, infelizmente, não se concretizou para nós. Desde então me esforço muito para falar a todos sobre o amor de Deus, bem como para estar com eles, pois sei que o amanhã realmente não nos pertence. E quanto possível, precisamos aproveitar esse tempo que se chama hoje. A certeza do reencontro com os amigos é somente para aqueles que sabem para onde irão após a jornada aqui. Estes possuem um amigo em comum: Jesus.